Flá, você tá me ouvindo? Ou tô sem som? Estão me ouvindo? Consegue me dar um retorno aí? A gente vai fazer essa live hoje, gente. Fica tranquilo. Aqui tá chovendo bastante, acho que isso está interferindo. Eu tirei a imagem só porque eu acho que está contribuindo. Todas as vezes que eu tentei com imagem deixar o meu vídeo, acho que está carregando mais ainda. Ó, a doutora Laína entrou, já vamos chamar de novo. Doutora Mariana, vamos lá. O papo tava tão bom, gente. Aê, Mariana, tá me ouvindo? Voltei, tô Ah, ouvindo. meu Deus, tava no ápice ali, eu tava mega curioso, de repente caiu de novo. Então, vou terminar. Eu também tava super empolgada. Beleza, gente, tô aqui, E, por favor, é de vocês, desculpem pela dificuldade. Onde eu tô aqui, não sei como que tá aí, começou a chover e acho que isso está interferindo também em alguma coisa. Mas não, mas bora eu acho que lá, tá. Doutor pode falar. Fabrício, isso é muito importante. Essa live com perrengues é muito importante, porque mostra que nós somos mulheres que não desistimos, Verdade. entendeu? E Aqui sabe que nós olha só estamos quem está mostrando a aqui nossa hoje. força. Olha a honra de vocês. Acabamos de entrar, Dr. Antônio Batalha Nares. Ele é conselheiro estadual de diversidade de gênero. Obrigado pela presença, Dr. Doutor Antônio. Antônio, É, muito sensacional a obrigada pelo presença seu dele. prestígio. Por favor, É, doutor Antônio, se cair a live, siga de novo. continue, exato. Continue com Doutoras, a não vou gente, o tomar conteúdo está muito. maravilhoso. Não, e sabe que tá legal? Tem muito homem que é aquilo que exatamente eu falei para vocês. Acho que a gente vai começar a mudar quando as pessoas que não estão, não são o feminino, começarem a se preocupar com as mulheres, né? Então a gente tem aqui ó, o Dr. Tiago, Ricardo Matelli, muita gente estava o Dr. Daniel Karamaschi, o Ulisses, muito bacana ver isso aqui, muito legal. Mas, doutores, não quero mais tomar o tempo. Vamos ao que interessa, porque a live está sensacional. Eu só Bom, fiz vou uma retomar de onde eu parei, pontuação. porque a minha cabeça ela vai pulando de uma coisa pra outra. Daqui a pouco eu já nem sei mais o que a gente tava falando. Nem sei como que eu lembro, mas pode falar, doutora Laine, que eu anotei aqui por Fazer enquanto. uma pontuação. Por exemplo, hoje eu tive essa conversa. Às vezes eu atendo clientes homens e eles falam assim, doutora, você é casada? Você namora? E assim, eu não respondo nem sim e nem não, porque os homens, eles têm que aprender a respeitar as mulheres, não porque eu tenho um homem na minha vida ou não, porque eu tenho um parceiro ou não. Os homens, e eu acho que isso daí a gente já começa a quebrar o patriarcado, entendeu? O homem tem que respeitar uma mulher, não porque ela tem outro homem, mas tem que respeitar porque ela disse: cara, não quero sair com você. Respeita. É a história do não é não, né? Mas Então, parece tão simples, né? Mas não acontece. É simples, mas não é. porque assim, doutora, vamos sair hoje para tomar um chopp? Não. Por que você é casada? Não te interessa. Porque eu não quero. Porque eu Mas não quero, é, porque eu não tenho mas é até interesse. a ideia que é, né, que a tradição ela traz muito disso, né? A tradição ela é importante, né, como base, a gente precisa da tradição, mas ela também traz muitos estereótipos. É como no ritual do casamento, em que é o pai que entrega para o marido, né? Então, assim, eu me sinto às vezes é horrível, mas eu me sinto um cachorro nesse meio de transição, assim, né? Porque, poxa, a gente já está, sabe, em 2022, a gente já trabalha fora, já, sabe, eu acho muito surreal. Mas o que a gente estava falando Doutora, antes de cair a live, pois não. que era em relação, por exemplo, que então, a mulher é atribuída o papel de cuidar da família. Então, quando você pensa, por exemplo, num casal de negros, porque a violência ela é muito diferente com a mulher negra e com a mulher branca. Assim, Sim, ela é muito se assemelha, mas ela em muito se sim. difere, né? Porque nossas histórias são diferentes.
né? Então, quando você vê, por exemplo, um casal de pessoas negras, então a mulher, ela pensa em denunciar, ela sabe que o marido dela não vai ser, na concepção dela, tratado da mesma forma que um homem branco. Então, ela, de novo, ela prefere sofrer muitas vezes a violência porque ela não conhece os trâmites, ela não sabe que muitas vezes, no caso, por exemplo, dessas violações que chegam no CREAS, né, a gente vai trabalhar a nível familiar, né, a gente não, nem sempre, às vezes a gente está falando de um funcionamento familiar que promove violência. Né? Mas as pessoas ali têm alguma disposição para se repensarem e tudo mais, não chegam a casos tão graves, Claro. né? Mas, então a mulher, além de sofrer violência, ela é cobrada socialmente de fazer a denúncia, de sair, de abandonar o lar, né? Como se fala. Como se fosse Então, muito e ela ainda simples, se né? preocupa. Como se fosse muito simples, mas você veja, tem muita coisa que atravessa ali. E é muito importante, quando a gente é criança, a gente pode ver, todo desenho infantil tem uma figura de um sujeito do mal e uma figura do sujeito do bem. A criança fica tão condicionada que ela pergunta, mas essa pessoa, em um outro filme, é do bem ou do mal? Porque a mente infantil, ela cinde o bem e o mal, né? Quando a gente é adulto, o ideal é que a gente entenda que essas posições coexistem, né, na gente como existente, como ser humano aí. Então, para uma mulher, muitas vezes, que se relaciona, ela sabe que ela sofre uma violência, muitas vezes. Ela não quer denunciar, porque ela sabe que o companheiro dela, em alguma medida, é o companheiro dela, tem seus aspectos positivos. E aí que sou apaixonada pelo meu trabalho na assistência social, e acredito muito nesse trabalho da assistência social, né? É aí que entra a assistência social. Você ter uma psicóloga, uma assistente social com você, pensando no seu planejamento de vida, junto com você, para não te julgar, mas para estar junto de você nesse processo, né? Respeitando os limites aí, eu acho que é muito importante, né? Certo. Que é para romper com tudo isso que a gente estava pensando, tentar romper, porque nós também temos, né? E vamos conhecendo as dimensões conforme nós vamos tomando contato, né? Como a senhora disse, uma coisa que eu não tinha conhecimento antes de trabalhar lá é que era tão comum, tão trivial, a questão, por exemplo, da queima de documento. Né? Então a gente vai afinando o nosso olhar para a identificação, mas normalmente a gente vê aquela avalanche de violências ali dentro da família. E é isso, fortalecer a mulher para que ela possa romper com tudo isso, trabalhar a sua autonomia, e a autonomia também exige a gente respeitar a escolha dela, né? É muito importante que a gente respeite isso. A gente fala tanto da autonomia da mulher, e a mulher chega pra gente e a gente fala, não, mas isso que você quer não é viável. Na psicologia, claro que no direito são outros 500, né? Mas o que você quer não é o ideal. Não, se a gente tá falando de respeito à autonomia, e a gente precisa fortalecer essa mulher para que ela chegue a conclusões dela e a gente respeitar aí seu desejo. Né? Por isso que eu acho muito importante as pessoas que se identificam aí sofrendo alguma violência, que nos procurem, que procurem a assistência social. Perfeito. Doutora, eu acho que outra coisa importante de ser falado, né? Eu já dei uma pinceladinha sobre a quebra de estereótipos, né? Afinal, todo mundo tem aquele tabu, né? De que somente as mulheres vulneráveis, que serão vítimas de violência doméstica. E eu gostaria que você falasse sobre isso, porque você, mulher empoderada, que está assistindo a nossa live neste momento, CEO, pode estar sofrendo violência doméstica. Doutora, por favor, fale para nós algumas formas de nós identificarmos um relacionamento abusivo, né, que cresce, vira uma violência psicológica, uma violência moral, e daí vai para lesão corporal, e pode ir para violência sexual, patrimonial, e vai virando toda aquela bola de neve. Como que a gente pode fazer para identificar algumas coisas? Fala pra gente, certo, doutora. Primeiro eu vou fazer eu anotei aqui para responder essa pergunta, que eu vou fazer um comentário sobre o começo da sua fala, que eu acho que é fundamental. A gente entender que isso acontece com a gente também, né, com os profissionais que trabalham com isso. Todos nós, se a gente afina o nosso olhar, a gente vê que a gente está implicado em muita violência, né, e que a gente também reproduz. Por isso que é importante a gente não se apegar ao conceito de ter que estar certo o tempo todo, né? Não, a gente também pode errar e precisa afinar o nosso olhar
porque a violência ela é multifacetada, né? A gente, daí que eu queria trazer o exemplo, por isso que eu falei que eu vou te responder em seguida, né? Do deputado federal, que virou agora notícia na semana passada, né? No finalzinho da semana passada, com as falas dele absurdas. Eu nem vou repeti-las aqui, né? Porque meu cérebro, inclusive, eu tenho dificuldade para lembrar o nome dele, eventualmente, assim, agora que eu fiz um exercício antes, até notei aqui, porque eu ignoro tanto, mas é por isso. Quando eu tô trabalhando, não, é outra visão que eu tenho. Só fazer uma correção, doutora, ele é um deputado estadual, né? Só Estadual. Isso, Eu é o falei Arthur federal? Duval, né? Não, só para deixar a gente, Estadual. o pessoal ciente, vai que o pessoal vai ainda pedir providência aí para o Senado, só por Não, isso. desculpe, foi na fundação. Mas é isso mesmo. E você vê, é uma pessoa esclarecida. Depois ele fez as falas dele, né? Reconhecendo e tal. Mas, então a gente não está falando realmente de uma questão social, né? E nem econômica. A gente está falando de uma coisa que atravessa a gente de um modo amplo mesmo, né? Então, eu acho que o relacionamento abusivo, uma coisa, como você falou, das sutilezas aí, é muito importante. A própria Maria da Penha traz isso. Você não precisa necessariamente residir com o agressor, né? A relação precisa ser de intimidade. E a gente percebe isso, eu percebo isso em relacionamentos de adolescentes, que reproduzem o mesmo papel que aprenderam na casa de seus pais, né? E eu gosto muito de uma colocação que eu ouvi alguma vez, eu não me recordo quem falou, mas desde então eu adotei como minha, assim, mas não é minha, que a primeira coisa que eu acho que a gente tem que se preocupar é quando alguém vira, e a gente se trabalhar para que a gente também não faça isso, e fala, não dá para discutir com você, você é louca. Porque a partir do momento que alguém chama você de louca, com louco não se discute, né? Então ele desvalidou tudo que você puder falar em seguida, né? Então você é louca e nada do que você falar. Né? Então essa é a primeira frase, eu acho, que a gente precisa sentar. Se a gente acha que o nosso parceiro não é um violador, a gente tem que sentar com ele e ser o que eles falam do mimimi, que não é mimimi, é sério, mata, né? A violência contra a mulher, ela mata, senão a gente não tava aqui tão, né, andando tanto com a legislação, inclusive. Mas eu acho que esse é o primeiro sinal. O segundo é o medo, né? É o medo de falar, você achar que você tem que reconhecer a hora exata que você pode falar. Poxa, se você está num relacionamento, é claro que existem momentos num relacionamento saudável em que uma pessoa está mais estressada, o outro precisa diminuir um pouco a bola, escutar, acolher. Mas o medo de você se colocar, de você vestir, de você poder... Deixa eu ler o que eles estão falando aqui para aproveitar. Doutora Ana, exatamente, é uma questão cultural, onde temos muito que trabalhar, agir muito para... Calma, doutora Ana, estamos trabalhando para isso, um dia a gente chega lá. Eu espero também, mas eu sou sonhadora. Mas eu acho que a gente está caminhando. Você já imaginou uma fala como essa 20 anos atrás, antes da Maria da Penha mesmo, que também ampliou o debate? Ela seria talvez muito mais aceita. A gente tinha banheira do Gugu, domingo à tarde na televisão, né? Então, a gente está caminhando, eu acho. Mas eu acho que é isso, é o debate. Olha que ótimo sinal a gente repudiar, a sociedade repudiando uma fala ali que objetifica. Você pensa, até o discurso dos machistas mas vocês não vão pra guerra. Bom, não foi a gente que estipulou também que os homens que iam pra guerra. Mas a gente está falando no contexto de guerra, sério, em que historicamente as mulheres são violadas sexualmente, inclusive, como mais uma forma aí, né, de uma violência que não é muito mais para objetificar aí não só a mulher, né, mas enfim, o que representa. Então você vê que a base da violência sexual, ela tá numa compreensão de que a mulher é uma coisa. Né? Então aí eu acho que a gente começa a identificar. Eu tenho medo. Eu sou tratada como eu o trato. Né? E se não, eu tenho condição, através do diálogo, de superar essa situação? Né? Ele me bate, ele aperta meu braço, ele me ameaça, como você falou, né? A violência psicológica ela tem várias. Ele inventa mentiras para acabar com a minha rede, né? Com a minha vizinha, com a minha amiga, enfim, ele mente. Então, de alguma forma, eu me sinto presa a esse relacionamento. Será que eu sinto que eu tenho a liberdade de ir e vir? Se eu quiser ir, eu posso ir? Né? Então eu acho que esses são perguntas que a gente pode fazer para tentar chegar em algum lugar, né? É claro que é muito simples, a gente fala de um modo simples porque é de um modo genérico, né?
Cada caso é um caso e envolve muita emoção aí de cada um, né? Eu percebo, mesmo no CREAS, eu e minha dupla, assim, a gente sempre comenta a alta adesão que a gente tem com os próprios agressores em casos que chegam de agressão. Eles têm adesão, né? E até uma perspectiva da justiça restaurativa mesmo, que eu acho muito interessante, que eu não estou falando que as pessoas não têm que ser punidas, não tem nada a ver com o que eu estou dizendo. Mas, em alguma medida, a gente tem como trazer para ele uma consciência, né? Para que ele mude sua postura a partir dali. Né? E não só a gente pensar em punir, mas uma questão educacional, né? Porque muitos homens, e isso não justifica, mas culturalmente, uma mulher que sofre violência sexual, a estatística é muito baixa de que ela reproduz a violência. Mas na maior parte dos homens que sofrem violência sexual, eles reproduzem a violência depois. Né? Porque culturalmente também tem um outro peso aí. Então, muitas vezes pode ter uma criança, aquela criança que foi violada, que esteve em sofrimento, que se tornou um agressor, não justifica, né, a violência, mas ela explica. Então, nós estamos falando também de uma pessoa que, do ponto de vista da psicologia, merece acolhimento, né, nesse sofrimento dele e a esperança da gente fazer um trabalho com a pessoa para que ela também seja mais feliz, né, para que ela entenda que dentro de uma relação ela pode ter prazer através da liberdade, não só do controle, né? A gente trabalhar a qualidade das relações dentro da casa. Então, a gente já pegou um caso em que uma mulher ela não sabia que ela não era obrigada a praticar ato sexual com o marido. Ela achava que essa era uma obrigação dela. É outra coisa aqui que eu queria falar, mas eu acho meio pesado. Mas caso você queira falar, que é a questão de que poucas pessoas conhecem e de que pouco se fala, é a questão do estupro marital. Isso existe. A mulher não é obrigada a praticar sexo com o marido. Se ela não quer, cara, ok, vida que segue. Isso se chama estupro marital, inclusive já é inserido na Lei Maria da Penha. É o chamado estupro marital. Ou então, por exemplo, falando agora de uma questão assim, bem... A mulher consente uma coisa e ele vai lá e faz outra. Tipo, tá ali no calor do momento, vamos. Tipo, não é assim. Isso é como retirada da camisinha, por exemplo. Uma vez um colega meu me perguntou assim, nossa, mas agora é tudo burocrático, como é que eu vou saber se a mulher tá bêbada o suficiente para consentir ou não? E eu acho que a resposta é muito simples, gente. Na dúvida, ela não tem condição. Na dúvida, você não pratica o ato sexual com a mulher. Se você tá na dúvida de que ela tá em condição de decidir, pô, sabe? Então, tá aí sua resposta. Exatamente. E assim, eu perguntei algumas pontuações de como reconhecer um relacionamento, né, onde começa aquela chaminha, né, e que depois pode virar aquela bomba atômica da violência doméstica e chegar nas coisas mais extremas. Eu acho assim, a minha dica para as mulheres também é assim, se você está em um relacionamento em que você sente que você tem que pisar em ovos. Eu não posso falar isso, eu não posso falar aquilo. Que se eu falar isso ele vai ficar chateado. Não, você tem que ter um relacionamento no qual, com um homem ou com uma mulher, não interessa, né? Mas um relacionamento no qual você se sinta feliz, um relacionamento no qual você possa ser você. A partir do momento que você está em um relacionamento que você não pode ser você, isso já é violência. Você já está sofrendo uma violência. Outras coisas que eu gosto sempre de pontuar. Gritou. Claro que a pessoa às vezes estressa, não sei o quê, mas gritos constantes, murro em objeto. Sabe aquela história, aqueles memes que a gente vê no Instagram? Deu murrinho porque tá nervosinho? Sai fora. Sai fora. Ou, por exemplo, afasta a mulher dos familiares e amigos. Sai fora. Sai fora. Porque eu não gosto da sua família não gosta de mim. Então, meu amor, não vai dar certo. Ou então faz com que você se sinta culpada. Você sempre está errada. Você sempre carrega aquela carga de culpa, tipo, eu sou inadequada. Ou então, por exemplo, faz todo aquele show e depois vem, me desculpa, porque eu tava bêbado, porque eu tava estressado. Aí coloca a culpa no estresse, no trabalho, na bebida. Ou então, o pior, olha, eu fiz isso com você porque você me provocou, porque você causou isso.
ciúmes frequentes por bobagem, Se me permite uma parte, né? doutora Laine, eu acho que a Pois palavra de não. ordem é que a relação tem que ser prazerosa, né? Ela tem que ser uma comunhão entre duas pessoas. Em qualquer aspecto que isso Exatamente. comece a tirar o prazer, isso começa a virar uma obrigação, você se Exatamente. sinta infeliz em qualquer condição, Inadequado. exato, é aí que começa o princípio do desrespeito, da violência, né? Se eu puder só ainda continuar aqui na minha parte, só lendo algumas perguntas que apareceram, que a gente foi deixando Claro. para trás, mas a doutora Thaís Carvalho, ela tinha citado a violência psicológica numa relação onde há uma separação total de bens. Então ela colocou aqui no comentário a dificuldade dessa mulher que não, se ela sair do casamento, ela sai sem nada. E eu de fato nunca tinha me atentado a essa situação, como a gente não consegue enxergar pelo olhar da vítima, né? E aí minha pergunta, Mari, é se você já pegou algum tipo desse caso e o que seria aí apropriado para essa mulher. Olha, eu já peguei um caso em que a mulher não tinha certeza, né, se o marido colocava, então, aí no nome usual que a gente usa, de laranjas, né? Só que tem isso, tem a questão do respeito à vítima, né? Eu sei que muitas pessoas, existem também a questão do risco que oferece, né? Mas o meu trabalho mesmo é de conscientização, ainda mais porque eu tenho uma linha freiriana, né? Então eu acredito que as pessoas podem chegar na resolução dos seus próprios conflitos. Enfim, então, mas eu também não tinha me questionado. Na época, ela não apresentou, ela não quis colocar, não foi contemplado no plano dela essa questão, porque ela não pensava em se separar, né? Mas eu acho que esse assunto ele é extremamente importante que a gente abra para debate, porque essa é uma forma de controle muito difícil, né? Porque você vai falar para a mulher, mas então você vai passar a vida inteira nessa situação? Mas é isso, mas se não for essa situação, qual é a outra situação? Né? Porque também é muito fácil a sociedade cobrar, mas não dá uma saída para essa mulher. Né? A gente tem na assistência social recursos ali, enfim, para cada caso, né, que é avaliado, mas eu acho que o fundamental de tudo isso é a questão, inclusive, da rede. Mas eu acho que esse debate aí, eu acho que tem que se estabelecer, inclusive, no âmbito do direito mesmo. Eu acho que talvez vocês tenham condição de fazer uma reflexão até mais profunda que eu, porque realmente tem muitos casos que eu tô com a situação de violência, a família tem interesse, mas a gente não consegue alcançar aí essa garantia legal de algumas coisas, e ainda mais nesse caso que não há essa garantia, né? Sim, Daí a gente vai pensar em outras complicado. possibilidades E é o da maior mulher, né? medo, Porque né? É o maior medo das mulheres, tipo, como que eu vou sair de casa? Com a mão na frente, outra atrás e duas crianças embaixo do braço. O que eu vou fazer? sobre a Só que responsabilidade dela. Daí a adolescente, sociedade quer que ela saia de casa. A gente, às vezes, não tem a disponibilidade de uma escola integral. Então, essa mãe tem que trabalhar, sustentar a casa com os filhos. Por isso que é importante né, o papel do conselho tutelar, por exemplo. Né? Tem mulheres que não conseguem vaga em escola. É um direito dela. E eu vejo que as pessoas têm muito medo, às vezes, até do próprio conselho, quando envolve aí criança. E não, é um órgão para garantir direitos aí, né? exatamente. Então, acho que ela aí, né, a doutora, pode falar melhor até, trazer uma reflexão, acho que até mais importante nesse caso. Então, eu acho que essa live está sendo muito rica, porque para nós esclarecermos que, mulheres, existem recursos. Existe a doutora Mariana aí falando que existe apoio, existe uma forma de fazer a recomposição da família, existe modo de recuperar, existe o apoio psicológico. Nós, né, do direito, trabalhamos com a parte jurídica, com a parte legal, como resolveremos isso, quais estratégias nós utilizaremos, né, para minimizar os danos. Aí tem a questão civil, de guarda, né, tem a questão criminal, com processo, Maria da Penha, injúria, etc e tal. Então, assim, ó, eu acho que o importante é que elas não são obrigadas a se manterem nesse tipo de relacionamento, pois existem recursos, sim. Elas precisam, primeiro, identificar o que está acontecendo e pedir socorro.
Pediu socorro, Exatamente. fala, estamos juntas, vamos ajudar. E além do recurso, né, doutora? A gente tem uma rede que se articula. Então, a gente tem aí condições de articular assistência social, saúde, a OAB se coloca sempre à disposição para tirar dúvidas da gente, para nos auxiliar, né? A gente faz encaminhamentos para a OAB com frequência. Pois é, nós temos recursos da assistência social. Não tem condição. Pois é, exatamente. E na assistência social também, a gente tem benefícios, outros recursos que são avaliados caso a caso. Quem faz essa avaliação é uma avaliação de âmbito do serviço social, são as assistentes sociais que avaliam, por isso que eu também não entro tanto nessa seara, porque eu acho que tem pessoas mais capacitadas para falar sobre isso, mas existem recursos, né, que vão desde do fortalecimento com a entrega de cesta básica, até aluguel social, enfim, cabe a avaliação de cada caso, né. Existem aí a situação da mulher que está em risco, precisa ir para um abrigo, né? A gente tem uma rede que a gente articula, né? Então, alguma saída a partir dali a gente pode construir, né? E é muito bonito aí, que é por isso que eu falo que sou apaixonada pelo que eu faço, você vê os frutos disso, porque uma coisa é uma mulher sozinha, sem rede, outra coisa é ela chegar num serviço com interesse, né? Porque tem pessoas que chegam às vezes no serviço e não tem tanto interesse no nosso acompanhamento, mas a pessoa quando ela quer, você vê que ela tem disponibilidade, ela se abre, ela pensa em estratégias com ela, né? Então a gente tem como acessar uma gama de recursos, mas isso é muito caso a caso ali, e respeitando a autonomia da mulher, porque eu bato muito nessa tecla, porque eu vejo as pessoas às vezes tentando falar, desconstruir sobre a violência contra a mulher, mas colocando a mulher numa berlinda, muitas vezes, né? Por isso que eu acho legal esse tipo de conversa que a gente tem, porque aproxima, né? Então nós temos uma rede aí de acesso, que nós podemos acessar, então realmente, a mulher, ela quer tomar conhecimento do que é possível, mas até assistência social, se o CRAS for mais perto, eles vão orientar, vão encaminhar, né? Ou procura a gente do CREAS, que está ali para isso, né? A gente tem as famílias que entram em acompanhamento com a gente e outras que a gente vai, então, orientar. O que a gente não tem de informação ali, de recurso ali, a gente vai buscar, porque é nosso trabalho, é isso que a gente faz, né? Ótimo, ótimo, doutora. Se me permite aí só um adendo também com relação a isso, estou me sentindo parte dessa live já, né? Vocês viram. É que a separação, né, aqui eu vejo que tem vários advogados familiares, doutora Marisa, doutora Ana, a separação total de bens, na minha visão, não impede o pedido de uma pensão mensal. Então, se ela depende economicamente, né, ela pode requerer isso em juízo, para que a gente possa até segregar essa ideia e disseminá-la, na verdade, para que se alguém estiver nessa situação, consiga procurar assistência judiciária gratuita ou um advogado para ir atrás disso, né? Se essa dependência econômica acontece, então a gente tem realmente meios de consegui-la aí na justiça. Uma outra pergunta eu acho que alguns casos de violência... Desculpa, era só para fazer um complemento, porque tem até os casos de calúnia, de difamação, que a gente pensa nos danos morais, eu acho que até, não sei, não é minha área, mas eu acho que em alguns casos até poderia ser coerente pensar sobre isso, não? Sim, na questão da calúnia, difamação, essas coisas, a gente entra na seara criminal. Mas também existe uma forma de pedir indenização, né? Mas na questão da pena, de cumprir a pena. Agora, na seara da indenização, existe sim essa possibilidade na seara civil. E uma coisa muito interessante é que agora, na seara trabalhista, também já existe esse apoio, né? E uma mulher que está sendo agredida, vamos supor, o cara sabe onde ela trabalha, ele persegue ela, e eu acho muito interessante... o pessoal já está tomando consciência disso. Vamos afastar essa mulher do ambiente de trabalho dela e ela não vai deixar de receber o salário dela. Gente, quando eu li essa decisão, eu achei maravilhoso, porque existe, então, a proteção civil, a proteção criminal, a proteção trabalhista. Então, assim, existe essa rede de apoio, existem psicólogos, assistência social, existe tudo isso. Então, existem possibilidades, existem caminhos. Nós precisamos empoderar as nossas mulheres, né, para que elas identifiquem e saibam pedir socorro. Isso. Legal. Posso transmitir uma pergunta aqui da doutora Marisa também?
Claro. A doutora Marisa, na verdade, ela faz uma afirmação e aí vem uma pergunta, né? E as questões de concessão dentro de um relacionamento, onde só a mulher concede, né? Acho que isso também tem aí algum tipo de psicológico abalado, né? Só um lado. O que a gente pode falar a esse respeito? É o que a gente estava falando sobre a escalada. Muitas vezes, quando a gente pensa na psicologia familiar, que a gente chama de familiar sistêmica, né? Psicologia sistêmica, você vai entender que existem disfuncionalidades na família. A gente não está falando aí no âmbito só da violência. Então, existem famílias que funcionam de um modo mais violento, né? Então, por isso que também nós temos os CRAs que vão trabalhar a qualidade dos vínculos familiares, né? Para que a gente não tenha uma evolução de situações de atrito dentro da família, modos de se relacionar dentro daquela casa, para que não evoluam realmente para uma agressão. Porque uma família que tem um modo de funcionamento, que tudo grita, que faz muito barulho e tal, dependendo de como for, alguns conceitos ali, né, sobre gênero e tal, a tendência é que essa agressividade possa ir aumentando, né? E a naturalização da violência ia acontecendo. Então, por isso que é importante entender se é um modo de funcionamento da família, que a gente chama de homeostase, isso pode ser positivo ou negativo, a família se equilibra daquela forma, ou se a gente está dentro de um processo do ciclo de violência que vai se intensificando, né? E é por isso que também é muito importante aí a perspectiva eu vejo muita gente falando às vezes assim, é claro, uma mulher que não tem, tá vivendo violência ou não tem recurso financeiro, ela não precisa de um psicólogo clínico, não é minha área, né? Precisa sim, todos nós precisamos de psicologia clínica, e o fato da gente estar sem condição não diminui a necessidade da gente pensar sobre a nossa vida, pensar sobre possibilidades e estratégias. Mas então a gente tem, por exemplo, os psicólogos clínicos que vão trabalhar com a mulher a dimensão do sofrimento dela e criar estratégias ali para ela se fortalecer. Nós temos a gente da assistência social também que vai trabalhar com ela. Ela, não é a gente que vai dizer o que ela vai fazer, né? A gente vai sentar com ela e pensar com ela, e pensar nessas estratégias, porque mesmo uma família que tem um funcionamento agressivo, né? Será que a gente não pode melhorar a qualidade dessas relações? Porque de que forma que a gente rompe o ciclo, né? É a gente pensando de que forma ele começa, aonde ele começa. E como a doutora falou, a violência psicológica, a gente pensa numa continuidade da violência. Então, e no começo, que ela começou, né? Ela não tem aí uma observação longitudinal aí, né? Então, às vezes, ela pode começar assim, com uma situação em que você é minada dentro da relação, né? E pode ser que a família entre num estado de homeostase com isso. Então, nunca chega uma violência física, porque a mulher vai se anulando para não ter outros conflitos. Então, ela pensa, não sofro violência, né, psicológica. A perda da identidade da mulher, né? Ela se anula. Sim, total, né? Então eu acho que é isso, que é importante a gente sempre procurar, e isso para qualquer um de nós. A gente como psicólogo também procura um profissional de fora para observar com a gente a nossa vida, porque a gente quando está implicado num processo, fica muita informação, a gente não sabe o que a gente pesa, né? Parece que se botar cada pensamento que a gente tem sentadinho numa mesa, cada um parece ter uma personalidade diferente. Então às vezes a gente precisa de uma intervenção externa para clarear essas ideias, né? Claro. E por isso que é importante a gente estar na rede, uma rede de saúde, que de repente tem um profissional que te acolha dentro da sua questão emocional, psíquica, e enfim, profissionais da assistência, profissionais aí do âmbito jurídico, fundamental, a educação, né? Enfim, gente, minha bateria tá pedindo arrego aqui. Tá tranquilo, vamos. Não sei se eu respondi a contento aí. Para mim, certo. sim, doutora Marisa, que fez a pergunta, se quiser se analisar aí, fica à vontade. Quer fazer algum comentário também? Assim, caso as pessoas tenham mais dúvidas, encaminhem no direct da OAB Valinhos, eles encaminham para nós e nós vamos respondendo também, caso tenham mais dúvidas, né? Porque essa live, creio que vai ficar gravada no IGTV. E aí, depois, encaminhe dúvidas para nós. Nós estamos à disposição. A nossa ideia é montar a rede de apoio e dizer para mulheres, estamos juntas. E não só para as mulheres, né, doutora? Eu acho que para a gente também. Eu acho que a gente, como rede da gente mesmo e dessas pessoas, é a gente ter esse acesso, a gente saber, puxa, preciso de uma orientação da assistência social. Nossa, tem a Mariana, vou ligar lá para ela, por exemplo, né? Enfim, a gente tem profissionais que são fantásticos. Eu tenho a minha dupla que trabalha comigo também, que é uma profissional genial, super fantástica mesmo assim. Tem pessoas que estão com vontade, né? A gente não tem problema de ligar um para o outro. Então, além das questões que
podem ser colocadas aqui para debater. Eu também fico à disposição, tanto pelas minhas redes sociais, quanto pelo telefone do meu trabalho também, porque é esse o nosso trabalho, né? Perfeito, perfeito. Doutora Mariana, vendo que sua bateria está acabando, mas eu quero falar muita coisa ainda. Mas acho importante fazer uma pergunta. Vamos ver se você me responde. Pensando na violência doméstica, tá? Claro que o negócio é mais amplo, mas pensando no perfil, agressor e vítima. Existe um perfil desse agressor? Homem, brincadeira, gente, é que eu não resisti. Mas é que, na verdade, existem agressores, isso pela minha observação, tá, gente? Existem agressores que incorporam esse papel do agressor, ele acha que ele tem direito e ele vai executar. Existem agressores que são pessoas, às vezes, que são explosivas. Então, existem mulheres também que têm essas explosões e agridem o outro. E aí entra até num debate, né? Ele agride o outro porque ela é uma mulher ou ele agride porque ele agride quem estiver na frente dele, né? Então, é um outro perfil aí de agressor. Eu acho que a gente sempre tem que tomar cuidado com os excessos. Então, pessoas que são muito, muito explosivas, assim, eu acho que a gente tem que convidar mais para o diálogo. Mas não dá pra gente montar... O perfil do violador, normalmente, tem uma pesquisa de 2017 da Data Senado, gente, que vale a pena pesquisar e ler cada item que eles avaliaram, porque ela é fantástica, ela é bem completa. Né? Mas normalmente são os companheiros mesmo, né? A gente fala da violência aí no âmbito familiar, mas normalmente são os companheiros. E o momento mais grave é o momento de você romper, que é quando normalmente acontece o feminicídio, né? Então falar de um perfil é muito difícil, porque nós temos homens que foram tranquilos a vida inteira, né? Chega no momento que eles matam a mulher. E a gente tem homens que são completamente explosivos aí, né? Então eles têm violências aí que se repetem, mas não chega assim, num nível de gravidade, de risco à vida aí, né? Tão elevado. Então por isso que é importante pensar em caso a caso mesmo, né? Eu acho, né, pelo que eu observo, também tem aquele que é romântico, gentil, apaixonado, manda flores, mas o excesso também, né, que você está dizendo, deve ser analisado com cautela. A quem muito é dado, muito é cobrado, né? Então é isso, eu vejo que muitas pessoas, na verdade, elas vêm com um excesso, muitas vezes, mas na verdade ele não tá vendo o outro. De novo a gente tá falando da objetificação, que é aquele cara que é super gentil, super legal, mas poxa, quando você chega e fala, eu não tive um dia legal, o cara fala, nossa, o meu também não, e começa. Poxa, eu acho que o primeiro sinal que a gente tem que perceber numa relação é que ela não é empática e nem mútua, né? O que você oferece para a pessoa, então a pessoa ela te enche aí de cuidados, de afeto, mas na verdade é uma forma dela saber com quem você tá o tempo todo, né? É uma forma de avisar no seu trabalho que você tem dono. E então por isso que é importante a gente entender o sentido das coisas. Eu acho que para mim é muito difícil pensar num perfil, porque na minha cabeça eu embaralho essas questões de sentido, né? Porque tem coisas que são gentilezas, mas para outra pessoa ele tá agindo aquilo ali com uma maldade, né? Com uma má intenção. Os excessos devem ser analisados com cuidado, porque... E a falta de diálogo, a abertura. Bravo, nem aquele cara muito romântico, nem aquele... Ai, eu não vivo sem você. Ai, sim, porque... perigosíssimo. Né? E muitas vezes... Chantagista emocional. Os desvios de personalidade, né? Você que é psicóloga tem muito mais propriedade para falar sobre isso. Muitas vezes também o romantismo vem para tapar buracos, né? Vem para tapar buracos. Porque é muito fácil você pegar uma pessoa quebrada e vir emendar ela. Então, tipo, nossa, essa mulher, ela tem tal fragilidade. Vai lá e pega ali. E daí justamente. Frente, a mulher tá entregue. Bora qualquer situação de predação, a gente vai pensar no mais fraco, né? Então, que a gente até falou no começo da live. Então, a mulher ela já é uma vítima contumaz em casa, mas ela também é uma vítima preferencial fora de casa, né? Então, eu acho que isso é muito relevante mesmo, você pensar na sua fragilidade, né? Então, a pessoa, ela chega, ela te atende, é perfeita. Né? Então o cara tem que ser, gente, o cara tem que ser muito feeling assim, ó, para ele conseguir ser perfeito no começo por um período de tempo. De repente ele começa a cobrar, né? Eu acho que esse é o perfil que eu me preocupo muito, né? Porque exige um autocontrole, uma percepção do outro muito afinada,
né? E uma forma de entrar é um planejamento, seríssimo. Eu acho que quando tem planejamento é muito mais grave do que uma pessoa que perde a cabeça, né? Porque às vezes você está falando aí de um transtorno, por exemplo, explosivo, né? É claro que a gente não pode patologizar os comportamentos de forma nenhuma e nem é isso que eu estou dizendo. Mas existem casos que são, né? É muito diferente, né? De você pegar aí um homem que ele entende que é objeto dele, então ele agride. E é muito engraçado que a gente vê isso no trabalho, né? Como a agressão, às vezes, ela não precisa vir das formas como a gente conhece, né? Vem daquelas brincadeiras ambíguas. Daí você fala, viu, eu não me sinto confortável com esse tipo de brincadeira. Nossa, mas você se acha, né? Em nenhum momento eu falei nada disso. Então, a gente também, esse tipo de comportamento é o que mais me incomoda, assim, no dia a dia, porque é de novo aquele negócio de você é louca. Então, a partir desse momento, eu desvalido o que você está falando. Mas é isso, a gente tem que sempre tomar cuidado com qualquer tipo de relação, com qualquer, independente de gênero, mas eu acho que montar um perfil, aí se a gente for montar a gente vai ter que montar alguns perfis, eu acho, né, porque... Fazer um traçado. A gente pode pensar sobre isso também. Tô dentro, doutora. Estou dentro. Eu tô dentro, mas eu acho que é isso. Tem uns que eu já olho assim, eu tenho um pouquinho de experiência, né, profissional e pessoal, infelizmente. Então tem algumas pessoas que você já olha e fala assim, sei, tô acreditando no que você tá falando. Eu já vi esse filme, então, né? Eu já vi esse filme, esse algoritmo aqui, ó. Tem não, hein? Mas, já batido. Doutora, não sei o que o doutor Fabrício pensa. Eu acho que o nosso tempo já estourou. Eu tenho muita coisa para falar e eu falo bem pouquinho. A doutora Mariana, eu percebi também que tem um conteúdo maravilhoso, sensacional. Doutora Mariana, não te abandonarei, não te abandonaremos. Sua contribuição está valiosíssima. Por mim, eu ficaria aqui, ó, live até 4 horas da manhã. Eu também, gente, essas coisas, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não acumular muito conteúdo e não pôr para fora, não abrir para debate, porque senão isso daí se encerra em nós mesmos, né? Então eu acho que precisa ampliar essa discussão mesmo, sabe? E sair do lugar comum, porque a gente já entendeu, a gente já conseguiu agora ter um reconhecimento das violências. Agora a gente quer mais, a gente quer falar das sutilezas dessas violências, né? Sim, eu acho importante. Vamos falar mais para frente sobre a recuperação da identidade da mulher, né? Que fica perdida ali. Que eu faço, para onde que eu vou? Eu acho importante também. Doutor Fabrício está aí online, está nos ouvindo? Tô, claro, sempre. Não perdi um minuto, a não ser quando as lives nos deixaram na mão aqui, caíram. A gente pode continuar a live até as 4 da manhã? Tranquilamente, eu já tô pedindo meu iFood pra gente conseguir aguentar. Eu tô pedindo pra minha mãe trazer meu fone também aqui, meu fone no carregador. Doutores, eu gostaria muito de agradecer, Mariana. Eu acho que essa live só fez o sucesso. A gente bateu 1h, 35 pessoas, o que para o Quórum de Valinhos é um recorde, né, dentro do nosso perfil. Então, eu acho que só mostra que o conteúdo foi muito interessante, né? Mas eu acho que o sucesso dela que se dá a forma como que você propôs o tema, né? De uma forma tranquila, descontraída, propositiva, a sua fala tinha muita coerência, e então acho que só posso te agradecer aí por tudo que você nos ofereceu na noite de hoje. Não sei se você está acompanhando aí os comentários, mas só há parabéns e quero mais, e ótima live, quero parte 2. Ficaria aqui até as 4 da manhã, amei, vamos continuar, arrasaram. Então, isso acho que é mérito de vocês mesmo, de vocês duas que debateram isso com tanta propriedade. Imagina, por mim, a OAB Valinhos está aberta para novas lives. Vocês têm as portas abertas. Quando quiserem voltar com outros temas, por favor, não nos deixe esperando tanto tempo. E eu diria para a gente também pensar que a gente fez essa live pensando no Dia das Mulheres, né? Mas que a gente torne isso mais do nosso dia a dia, não espere um ano para falar sobre esse tema, né? Que a gente fale isso sempre, que a gente traga esse tipo de... então, mas que a gente não precise aguardar, é igual tem aquelas comidas maravilhosas no Natal,
e a gente só come no Natal e a gente não sabe por quê, porque aquele negócio é maravilhoso. É como essa live, né? Ela traz tanta informação, Oh, tanto que conteúdo gratidão. que nos abre e talvez a gente fique esperando o dia delas acontecer, né? Então, quero realmente deixar as portas abertas aqui para vocês falarem sempre que tiverem vontade. A OAB Valinhos está junto dessa causa. A Comissão da Mulher tem feito um trabalho excelente nesse sentido. E reforço aí para vocês o nosso evento de amanhã, aproveitando o quórum. A partir das 4 da tarde tem um cronograma inteiro aí para elas, tá lá no nosso feed, por favor, vão. Então fica aqui só o meu parabéns a vocês, meu agradecimento a quem nos acompanhou até aqui e contribuiu para que a live fosse um sucesso. Obrigado, Mariana, obrigado, doutora Laine, pela participação e disponibilidade. E vamos projetar já a próxima, porque pelo visto tem muito a ser falado, né? Muito. Gente, também quero agradecer muito, foi o que eu falei, eu fico angustiada às vezes, né, porque a gente tem tanta reflexão ali, eu acho que a gente precisa abrir esse debate mesmo, né, senão a gente fica cada um numa ilha, e como que a gente evolui a partir do momento que a gente já adquiriu muita coisa, a gente precisa entrar em choque com outras informações, né, em outros debates. Eu gostei muito também dessa discussão, por mim eu também virava a noite aqui, como vocês viram, eu gosto pouco de falar, né, ainda mais um assunto que eu trabalho muito, assim. Então, fico à disposição também e fiquei feliz da gente ter conseguido chegar aí a tanto tempo de live. Aí. Eu nem achei que fosse ter tanto assunto assim pra gente tratar. Obrigada, gente. Amada, dá um sorrisinho pra você gente fica aqui fazer até uma 4 horas da foto manhã. e registrar esse momento. Vou puxar o cabelo pra frente, então. Fica à vontade. Eu não vou ligar a minha porque toda vez que eu ligo tá caindo esse negócio, hein? Você tá de batom, né, pá? Ah, não tô Tá mais, mesmo. né? Não, não ficou boa, gente. Não ficou, vamos tirar outra. Porque a Mari saiu penteando o cabelo. Então, Foi, agora foi. Boa. Foi. Muito obrigado, viu? Doutora Laine, quer falar mais alguma coisa? Só tenho que agradecer ao AB Valinho por ceder esse espaço maravilhoso, esse lugar de fala para nós, mulheres, né? Na condição de vice-presidente da Comissão da Mulher, eu me sinto honradíssima em conhecer mulheres maravilhosas, militantes, competentes, como a doutora Mariana. Foi a primeira live de muitas, espero que a gente ainda possa trabalhar juntas, muitos projetos, muitas lives. Doutora Mariana, doutor Fabrício, obrigada pelo espaço. E doutora Mariana, gratidão. Seu eu conteúdo que agradeço. é maravilhoso. Já vamos preparar para a Eu que próxima. agradeço. Gratidão. É que deu match, Elaine. Errou. Deu match. Pessoal, e gratidão a todos que nos acompanharam, tá bom? Amanhã aguardo vocês lá na casa do advogado. Vai começar às 4 horas da tarde. Vai ser um dia incrível, especial para as mulheres. Temos que comemorar o nosso dia, sim. Né? Muita Bora. luta pra gente chegar nesse dia. Muita luta e ainda estamos só no primeiro degrauzinho. É sim, é sim. Então é isso. Até mais, gente. Obrigada. Vou desligar antes com o meu celular, né? Tchau, Me tchau. desligue Boa noite a compulsoriamente. todos. Obrigado, Tchau. viu? Tchau, tchau. Pessoal, boa noite a todos. Gratidão pela Boa noite. audiência, pelo acompanhamento.